ter uma religião influencia no seu amor? A quem você ama, a quem você deixa de amar? E se você sentir de verdade que você ama um homem, você se casou, você tem essa relação há anos e anos, você não pode ser religiosa, não pode escolher uma religião? E se você então resolve abrir a sua própria religião, como é que fica isso? Tem gente que diz que não pode. O cantor diz que o casal tem que processar ninguém mais, ninguém menos do que Deus. Como é que processa Deus? Tá estranho? Dá pra gente explicar? Coloca aí. De novembro de 2009, os pastores evangélicos Marcos e Fábio se casam num buffet no Rio de Janeiro diante de 300 convidados e recebem a bênção de um outro pastor. E aí nós demos esse grande passo de amor para confirmar diante das pessoas que o gay ele não precisa viver de uma forma excluída, viver de uma forma escondida, porque não é uma doença, não é uma enfermidade, não é algo feio. Na cerimônia, 30 casais de padrinhos, sendo 29 homossexuais. Os noivos trocam alianças e, ao final, o tão esperado beijo. Na festa, os dois juntos jogam o buquê. Desde a infância tinha um sonho de ter um casamento e junto com os amigos, família. O próximo passo agora é adotar uma criança. Marcos e Fábio acreditam que a felicidade do casal só estará completa com a chegada de um filho. Adotar uma criança também é um sonho, né? Mas da forma que nós queremos adotar, eu não quero só no nome dele ou no meu nome. Nós queremos em conjunto, porque nós dois seremos responsáveis por essa criança. E nós vamos lutar por isso também. Nós não temos medo de enfrentar a sociedade. Vocês querem menino ou menina? Ah, tanto faz. Tanto faz. E assim, muitas vezes gera um pouco de polêmica quando se fala em homossexuais adotar. Será que os filhos vão nascer, vão crescer e se tornarão homossexuais? Sabe, isso é uma mentira. Né? A orientação sexual não tem como ninguém mudar. Né? Não existe a criança, de repente, vira adolescente, acorda, mamãe, eu sou gay. Eles não têm medo de enfrentar desafio. Há 3 anos fundaram a Igreja Cristã Contemporânea, que prega o amor de Deus a todos sem preconceito. A nossa igreja, ela começou praticamente junto com o nosso relacionamento. Então nós falamos que a Igreja Cristã Contemporânea, ela nasceu em cima do amor de 2 homossexuais. A maioria dos fiéis é homossexual, mas o casal garante que as portas estão abertas aos heterossexuais. A nossa igreja não é uma igreja para homossexuais. Infelizmente, né, eu digo isso infelizmente, tem mais homossexuais porque as outras igrejas não aceitam os homossexuais. Né? Se a igreja hoje aceitasse a todas as pessoas, com certeza nós teríamos um grupo mais balanceado. Mas existem muitos heterossexuais também que frequentam a nossa igreja. Ao contrário de grande parte das igrejas evangélicas, eles não pregam a virgindade antes do casamento. Não precisa casar virgem. Né? E não, mas o que a gente fala não é, hoje eu faço uma união dessas, né? Eu recebo uma bênção para o matrimônio, amanhã eu não quero mais e pronto. Não, ela tem que querer e viver toda a vida. Quando ela chegar a esse ponto, é um ponto de maturidade. E sobre o dízimo, são categóricos. O dízimo é praticado na nossa igreja como qualquer outra igreja. Né? Nossos imóveis são todos alugados, né? Assim, tudo depende dos fiéis também, dos membros. Talvez você que está em casa, está assistindo aí ao Super Pop, está dizendo assim, esses dois estão endemoniados, esses dois precisam de uma libertação. Na verdade, nós não precisamos de libertação, porque somos gays, assim fomos criados por Deus. E você não precisa me aceitar, eu só quero que você respeite e você reconheça que Deus também está comigo.
Aí eu me pergunto, essa imagem final de um beijo choca vocês? Amor? O amor choca? Bom, tudo é possível aqui no Super Pop de hoje, você não pode perder. Fica com a gente, vamos assistir. Conheça os pastores Marcos Gladstone e Fábio Inácio. Eu nasci num berço evangélico. Aos 14 anos eu me converti e me tornei evangélico. Nós nos conhecemos há 4 anos. Eles são gays e se casaram em uma festa com direito a buquê, dama de honra, bolo e convidados. Nós nos casamos em 2009 Com a bênção de Deus e de toda a nossa igreja. e Deus não faz acepção de pessoas. O casal fundou uma igreja diferente. A Igreja Cristã Contemporânea foi fundada em setembro de 2006. E a maioria dos nossos membros são homossexuais porque eles são excluídos das outras igrejas. E eles acusam outro evangélico de preconceito. A música dentro da igreja é uma forma de adoração a Deus. Agora, Adão e Eva é uma forma de preconceito e discriminação. Por isso, nós estamos tomando as devidas providências. Cada dia multiplica a iniquidade. Sinceramente, isso me deixa pensativo. Se Deus tivesse feito um homem pra casar com outro, não seria Adão e Eva, tinha feito Adão e Eva. São palavras de Deus. Está escrito aqui na Bíblia, em Gênesis. O assunto levantou polêmica. Se Deus tivesse feito homem para casar com homem, ele não teria feito Adão e Eva, teria feito Adão e Eva. E a liberdade de expressão do artista. Quem postou o vídeo no YouTube sou eu. Na realidade, eu fui processado por uma coisa que eu não fiz, até porque eu cantei aquilo que Deus pediu para que um profeta, para que um escritor escrevesse. O desfecho de toda essa história você confere agora no Super Pop. Tem alguém evangélico aqui? Muitos evangélicos. A minha pergunta é para vocês que são evangélicos. A relação homossexual pode ou não fazer parte da sua igreja? Isso é uma coisa de Deus? É Deus que escolhe? Não sei. Alguém aqui disse que tinha que processar Deus. Como é que processa Deus? Vamos assistir depois dos comerciais. Bom, primeiro Gretchen tem uma filha maravilhosa que todo mundo adora de paixão, que é a paixão nacional, e que depois de muito tempo, de menininha, que tinha o rosto de menininha, ela se descobriu homossexual. E assumiu, falou mesmo, menina corajosa, como a mãe também, né? Na família. É de família. E eu acho que isso é muito legal, porque ela hoje pode-se dizer que é uma mulher feliz. Muito feliz. Com a escolha dela, ou com já nasceu assim, também não importa, mas é o que ela quer e o que ela faz com respeito e dignidade e é feliz, é isso? Com certeza. E muito feliz e totalmente consciente do que ela faz. Você, como mãe de uma menina que é homossexual, que hoje, em 2010, não devia ser nada de novidade, mas a gente ainda se depara com algumas barreiras, que é muito interessante. Por exemplo, religião misturada com sexualidade é uma coisa que é um debate que é meio estranho. Qual é a sua religião? Olha, eu sou evangélica e eu estava ouvindo, antes de eu entrar, você falar sobre religião. O meu bispo fala uma coisa muito importante. Ele fala, eu não estou te convidando para você vir para uma religião. Eu estou te convidando para você conhecer Jesus. Bom, e a sua filha? Acabou. E aí o que importa é conhecer Jesus. O que ela é, o que ela faz. Ela podia ser, não ser um homossexual, de ser uma drogada e ser um assassino. E de qualquer forma, conhecer Jesus. Certo. O importante é que você conheça Jesus e ele faz a obra. E qual é a religião dela? Se você puder. Olha, hoje ela não é nada. Ok. Antigamente ela foi evangélica, mas a própria falta de sabedoria de certas pessoas da igreja evangélica fez com que ela saísse. Boa, então é aí que eu queria chegar. Eu quero então falar boa noite para o pastor Marcos Gladstone, aliás, um nome muito chique. Tudo bem, Marcos? Boa noite, Luciana. Boa noite, Brasil. É um prazer estar aqui com você. E pastor Marcos, então a gente já chegou no ponto. Vocês fundaram, eu vou cumprimentar os dois juntos, porque já que são um casal, vou falar boa noite também para o pastor Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bom? Boa noite, Bem-vindo. Luciana. Você sabe que é dos carecas que eles ou elas gostam mais, né? Você sabe que o negócio aí... É verdade. Bom, vocês estão juntos há quantos anos? Estamos juntos já há 4 anos. Em matrimônio? De casamento, De né? casamento. Assim, de namoro, de noivado e depois de casamento. Vivendo um relacionamento de amor e fidelidade absoluta. E diante de Deus. Que talvez seja novidade, porque antes a gente tinha que viver excluído disso.
A gente não podia, eu quando era adolescente, por exemplo, quando eu sonhava e pensava, será que vou ser homossexual? Né? O que está acontecendo comigo? Você já pensava nisso? É sempre, a gente nasce com isso. Né? Não é um dia eu acordo, mamãe, eu tô gay, ou virei homossexual agora. Não, eu já vinha carregando. É o que a gente ouve aqui, muitos os homossexuais falam que Exatamente. é uma coisa que eles meio que já sabiam. E aí a gente fica escondendo aquilo. Você namorou com moças? Namorei, fui noivo. Foi noivo? Tentei 4 anos. Tentou? Né, de Por que todas a as palavra formas. tentar? Porque não dava certo? Porque não dava certo. A gente não tinha uma completude afetiva em si. Né? Não dava pra gente poder se completar com aquela pessoa. Hoje eu sou completo. Faltava... Você tinha uma amizade, mas não era aquilo. Não era aquilo. E assim, nós éramos evangélicos. Vocês eram evangélicos. Isso, e eu esperava exatamente Deus fazer alguma coisa, curar e tudo mais, porque é o que a gente ouve. Olha a palavra que ele usou, gente. Curar. Curar o quê? A homossexualidade. Mas só que a homossexualidade não se cura. Porque é tão natural como a nossa cor dos olhos, como a nossa cor de cabelo, tipo, de pele. E aí a gente vive um conflito muito grande. Muitos homossexuais viveram um desperdício de vida porque lutaram contra si a vida toda. E aí acaba chegando, vira muitas vezes ex-gay e depois vira ex-ex-gay, Luciano. Isso aqui hoje tem um ex-ex-gay. Exatamente. Aí é novidade pra mim, adorei. Ex-ex-gay. A gente pode trazer vários aqui, Luciana. Mas assim, você sabe que você sendo evangélico, e já era antes, você sabe que as pessoas têm opiniões divergentes. As pessoas acham que você ser gay não faz parte da igreja evangélica. Então, agora o Fábio me explica, da mesma forma com que ele sentia que ele precisava de algo mais, que ele não estava contente, você também tinha essa sensação ao frequentar a sua igreja, frequentar a sua comunidade? Bom, a história vai se repetindo em diversos lares. Eu costumo dizer que a questão da homossexualidade, ela está dentro da casa do pastor evangélico, ela está dentro da casa do espírita, ela está dentro da casa do católico, ela está na casa de todo mundo. E eu fui nascido e criado dentro do evangelho. A sua família era evangélica? A minha família é evangélica. Eu fui o primeiro da minha casa a ir para a igreja. Ia para a igreja com os meus tios, na Assembleia de Deus. E com o decorrer do tempo, eu fui me descobrindo a questão da homossexualidade. Mas você teve namorados também? Tive, porque era algo que eu escondia, porque eu queria ser igual a todo mundo. Você teve atração por mulheres? Era como se fosse uma irmã. Era um amor, não era um amor, era um respeito, era um carinho, certo. Mas, como ele falou, não me completava. Era uma coisa que não me completava. Eu fiquei noivo durante 4 anos. Eu escondia a questão da minha homossexualidade, porque era medo do preconceito, medo da rejeição, do que as pessoas iam dizer, porque eu queria ser o modelo, eu queria ser aquilo que a sociedade esperava. Deixa eu entender um pouco. Na religião, eu não estou aqui para julgar, até porque daqui a pouco a gente vai receber as outras pessoas que acreditam diferente. Cada um tem a sua opinião. Eu estou aqui justamente para mediar as opiniões. Mas, por exemplo, isso de ser gay era um tabu na sua igreja? Você sentia que isso, se você chegasse e se expressasse como uma pessoa que se apaixonou por um outro homem, você seria excluído? Não era uma questão de ser excluído, mas de sim dizer que estava endemoniado. E aí entra um grande dilema que muitos gays vivem, a corrente de libertação. É todo um processo que você tenta várias vezes. Eu quero ser liberto, eu preciso deixar isso, eu preciso de uma libertação, porque uns dizem que é demônio. Sai pensamento, sai da cabeça. Possessão demoníaca, várias coisas, e você vai fazendo aquilo, você faz corrente, você faz corrente, e não sai, você faz de tudo, você passa pelo sal, você toma banho de descarrego, você faz tudo e não sai. Ok. O interessante é que esses dois homens, esse casal, eles então fundaram uma igreja. Nós fizemos o seguinte, levamos um pastor evangélico também, tradicional, que são muitas vertentes, né? Num culto de vocês. Eu queria assistir para ver como que ele se entrosou no culto e se realmente houve algum tipo de diferencial, se realmente não está todo mundo falando a mesma língua, só não estão com sotaque diferente. Vamos assistir.
Convidamos um pastor evangélico tradicional para assistir e gravar o culto da Igreja Cristã Contemporânea. Boa noite, sou o pastor Edmar Ediel, sou pastor da Assembleia de Deus de Missão Vida. Estou para assistir o culto agora da Igreja Contemporânea, aqui na Rua Mendissá, onde nós vamos estar com uma câmara escondida para poder apresentar um culto diferente. Igreja Contemporânea, todo mundo já conhece, é uma igreja formada por um grupo diferente, especial na sociedade, e nós vamos lá mostrar como funciona esse grupo, que não é uma vertente igual às vertentes das igrejas evangélicas brasileiras. Ela já está gravando em alta definição, certo? Ok. Vamos lá? Podemos. Igreja pela ali. Isso. Vamos lá. Resultado a gente confere agora. Quando você quer Jesus, você faz as coisas acontecerem. Você rompe a barreira humana. Deus conseguiu resgatar meu filho da perdição. Eu não sabia o que ele estava fazendo. Sei que ele estava na prostituição, isso eu tinha certeza. E eu estou sempre ao lado do meu filho aqui, porque Deus fez algo tremendo na vida dele. Sou muito grata ao pastor Fábio, ao pastor Marcos, pela força como eles acolheram meu filho Anderson nesta igreja, e ele aqui está. Se você estiver desesperada, procure, fale com seu filho, procure a Igreja Contemporânea, a igreja que não discrimina ninguém. Um dia minha companheira falou assim, você precisa conhecer meu Deus é maravilhoso. Eu falei assim, eu quero conhecer esse seu Deus que você fala tanto, quero ver se ele vai me tirar da depressão. E aí a gente caiu aqui na igreja. Essa igreja foi responsável por eu ter saído do buraco, por ter encontrado Cristo na minha vida. Cheguei aqui triste, maltrapilho, pensando em me matar. E aqui encontrei o amor, pois o Filho conhece a verdadeira voz de Deus. Pertenci a outros ministérios de algumas igrejas, até mesmo conhecidas, onde não consegui viver minha verdadeira identidade lá. Vivia na moita, escondido, fazendo muitas pessoas infelizes. Eu consegui entender que ele me criou assim, ele me aceita do jeito que eu sou. Ele te criou assim, ele te aceita, te ama do jeito que você é. Pastor Edmar Ediel não se contentou em registrar o culto. No final, quis falar e mostrar toda a sua indignação. Vemos que, apesar de o ambiente estar cheio de pessoas declaradamente homossexuais, não existe nenhuma mensagem que possa fazer com que essas pessoas realmente venham encontrar o caminho da libertação pela prática. Existe sim uma mensagem de amor, de carinho para com as pessoas, mas não de libertação. Jesus Cristo me parece que não consegue agir através da libertação da prática do homossexualismo. Bem-vindo. Boa noite, a plateia maravilhosa, também aos convidados, boa noite. Quero dizer que é um grande prazer, um grande privilégio, uma alegria estar aqui com você hoje. Muito e obrigada. nós estamos aqui prontos para
responder à luz da palavra aquilo que é a verdade bíblica. A minha pergunta, então, bispo, você não esteve no culto? Não, até porque eu sou aqui de São Paulo, Ok. da igreja de São Paulo. Na sua igreja, no seu culto, se as pessoas forem lá, um casal gay que se ama, que já faz parte de um relacionamento há muitos anos, são gays, o que acontece? São expulsos? São muito bem recebidos. Podem, então? Podem, claro que pode. Até porque eu creio no evangelho que prega o amor, o não preconceito, não é verdade? E a igreja de Cristo, ela não pode ser exclusiva. A igreja de Cristo, ela tem que ser inclusiva. Porque ela é uma comunidade que inclui pessoas. Claro. Porque Deus, a Bíblia fala que não faz acepção de pessoas. Não é? A Bíblia fala que Deus é um Deus de amor. Certo. Partindo desse princípio, nós, como cristãos, nós temos que receber a todos em amor. Assim como nós recebemos os drogados, as prostitutas, os mendigos, os ricos, os milionários, os pobres, assim como o público homossexual, todos têm liberdade de estar na igreja e não são expulsos. Ok, mas e vocês, por exemplo, se for uma relação que todo mundo saiba que são como eles, um casal que tem uma relação já há muitos anos, eles são convidados a se curar, por exemplo, se recuperar? Sim, são convidados a serem acompanhados, porque embora nós respeitemos, é claro, tá? Quero deixar isso bem claro, que nós respeitamos como igreja a decisão pessoal de cada um, a opinião, o modo de vida, há um respeito, só que biblicamente está errado. Porque Deus criou o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. Não existe na palavra de Deus uma terceira opção. Luciana, então, eu queria fazer uma pergunta para o pastor. Pode ir. Para o bispo, perdão. Onde ele se referiu que os homossexuais são bem aceitos, acolhidos na sua igreja. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas existem muitos homossexuais que estão cansados de ficar na janela. Ou seja, a igreja me aceita... No armário, né? Não, na janela, porque não pode participar de um ministério, não pode subir no altar para cantar, se não for curado, se não entrar no jogo da hipocrisia que a igreja prega, da cura, da libertação da homossexualidade. Mas você parte da hipocrisia partindo de qual princípio da Bíblia? Porque não existe cura, porque homossexualidade não é doença. A pessoa... Eu também concordo que não é doença, é comportamento. Nem comportamento. Eu nasci assim, não tenho culpa de nascer homossexual. Deus me fez assim, eu sou o que sou e pela graça de Deus eu sou o que sou. É importante, Luciana, dizer que a Bíblia não condena a homossexualidade. Na verdade, eu fico com ira, né, assim, Por que uma ira vocês não puseram santa. a Bíblia? Porque eu sempre noto que os evangelhos Eu sempre tenho vêm com uma a Bíblia. Eu tenho só o livreto aqui, eu não pensei que não pudesse estar com ela aqui. Mas eu tenho ela aqui no coração. Não tem problema não. É que eu acho interessante que todas as vezes que os evangélicos vêm, eles sempre trazem a Bíblia. A nossa Bíblia está no camarim. Eu só quero fazer uma pergunta para todos, inclusive para eles e para eles. O objetivo da igreja evangélica não é ganhar almas. Vocês ganham almas? Muitas almas. Então eu acho que o objetivo já está concluído. Se o objetivo é ganhar almas e vocês ganham almas, o importante é que essas pessoas estão conhecendo Jesus. Gretchen, eu acho que isso é o mais importante. Mas o que acontece é o preconceito. Deixa eu terminar o preconceito é que se o pastor não soubesse que a nossa igreja era uma igreja que aceitava os homossexuais, ele entraria no culto e assistiria normalmente. Nós sabíamos que ele estava lá, porque muitos membros conheceram ele, que já foram na igreja dele lá e foram expulsos, porque falaram para eles, vocês estão com demônio, tem libertação, precisam se libertar, então saíram de lá. Agora, Luciano, tão lamentavelmente, a Bíblia não, tão lamentável, pastor. Olha só, a Bíblia não condena a homossexualidade. Nós fizemos um estudo sobre a Bíblia, a gente foi a fundo nas traduções, nós fomos a fundo nos originais, né? Ele falou que não me reconhece como pastor, mas eu sou teólogo, reconhecido, fiz pós-graduação em teologia, sou especialista em teologia, sou reconhecido pelo Conselho Federal de Teólogos enquanto teólogo, fiz um estudo em cima da própria Bíblia, dos originais, e a gente percebe que na Bíblia não condena, e a Bíblia não condena a homossexualidade. O que tem é o quê? Erros de tradução.
Por exemplo, efeminados. A palavra efeminado não consta na Bíblia, mas eles colocam lá como um rol de efeminados. Por exemplo, com o homem não te deitarás como se mulher fosse, como eles sempre usam, isso é abominação. Isso aí é uma tradução referente a uma coisa lá no passado que acontecia, quando o sexo... Hoje a Bíblia Deixa eu terminar de falar por favor. Que se fazia lá no passado para que duas pessoas, que os homossexuais eram usados muitas vezes para a prática de culto em que as pessoas do mesmo sexo praticavam. Hoje, a gente fala de homoafetividade, a gente fala de amor, de pessoas que vivem uma com a outra em amor e fidelidade. Jonathan, por favor, boa noite. De onde você é? Boa noite, Jonathan, né? Isso, eu sou de Caíras. Você é aqui de São Paulo? Isso, sou de São Paulo. O que você tem a dizer pra gente? Eu queria falar para os pastores evangélicos que minha mãe é evangélica da Assembleia de Deus e eu sou homossexual assumido para a família, Deus e mundo. E minha mãe não me critica. Eu já fui evangélica, falou que eu sou filho da promessa, mas é assim, ela fala pelo fato de eu ser homossexual, ela me ama de qualquer forma, me ama mais ainda, me respeita e minha mãe conversa comigo sobre tudo. Mas você frequenta a igreja? Eu frequentava, mas de vez em quando eu vou na igreja com a minha mãe de boa, me respeitam, os evangélicos me respeitam, me acolhem na igreja. Já tentaram te curar? Eles falaram que eles creem, que como eu sou filho da promessa, um dia eu vou voltar para a igreja, mas eles não forçam, respeitam a minha homossexualidade. Eu tenho aqui algumas perguntas, por favor, coloca aqui no chat que está bombando aqui no nosso portal da Rede TV. Perguntando justamente dessa situação de você ter sentido isso na pele, porque você teve uma filha que você também era muito jovem quando teve a sua filha, não sabia, não estava preparada por uma condição diferente. Então aqui, olha só, vamos ver aqui, temos aqui, ó, amor de mãe muda depois de descobrir a homossexualidade de um filho, Gretchen? Ah, muda, a gente ama mais ainda. Por quê? Porque a sociedade já discrimina o filho, então a gente ama mais ainda. Olha aqui, algumas pessoas, como você, Gretchen, reagiu quando soube que sua filha era lésbica? Você acha que a sua igreja reagiu errada com a forma que a mesma tratou? Olha, na época sim, porque houve um acontecimento na igreja que marcou ela para sempre, fez com que ela nunca mais pisasse em igreja nenhuma. Porque ela tinha relacionamento com uma moça, estava frequentando a igreja, na época nem era Renascer e nem era Universal, que eram as igrejas que eu frequento hoje. E na época ela quis ser batizada. E o bispo disse, eu só vou te batizar o dia que você deixar de ser homossexual. E ela disse, mas bispo, Deus me aceita do jeito que eu sou. E se naquele momento ele tivesse sido sábio e tivesse até feito, eu acho que Deus agiria, porque Deus, ele quebra o vaso e faz um vaso novo, se ele quiser. Porque é da vontade dele, só ele é que pode. Então, quer dizer, nesse momento, ela achou que a igreja rejeitou ela, que a igreja rejeitou a vontade dela de ser batizada, de estar dentro da igreja, e a partir desse dia, nunca mais ela quis ir. A pior coisa que pode acontecer dentro de uma família, onde existe um rapaz, um jovem que tenha essa questão homossexual, é ele não ter a liberdade de poder contar com os próprios pais. Claro. E a aceitação dos pais, eu creio que é a mesma aceitação do amor de Deus, porque Deus é pai. Claro. Então, o amor de Deus, ele sempre vai ser incondicional. Independe, porque o incondicional não impõe condições. Concordo. Não é? Eu acho que ficar discutindo se o homossexual é salvo ou se não é salvo, quem é juiz é Deus. Nenhum homem pode dar o veredito se esse é salvo ou se esse não é salvo. Esse é um ponto. Gostei da linha. Não é? Cada um, então... Quem julga é Deus. Quem julga é Deus. Só ele pode Como ele não está aqui a maneira da agora, pessoa professar fé, a maneira de cada um professar a sua fé, levar o jeito de vida. Agora, se eu não creio, eu pessoalmente, eu não acredito, enquanto não for 100% comprovado de que é genético. Mas importa ser genético? Então, esse ponto que eu quero chegar. Esse casal se ama. É esse ponto que eu quero chegar. Eles são fiéis, eles estão juntos, eles têm um relacionamento. Quer dizer, eles se amam. Quando você e acima de tudo, amamos quando ele viaja, Fábio, quando ele viaja, você sente saudades dele? Muita saudade. Quando ele viaja? O tempo todo se ligando, falando. O coração bate mais forte? Bate mais forte. O que acontece? Agora, Luciano, é o seguinte. E a Bíblia fala assim, ó, melhor é serem dois, Luciano, do que um. Olha, quando um cai, o outro levanta o outra coisa, Luciano, amar não é pecado. Tem que ser homem e mulher para se amar.
Ah, é bom você ter falado disso. Né, exatamente, a Bíblia fala, olha, crescer e multiplicar, e nesse contexto, a heterossexualidade então, mas aí... foi criada nesse contexto para gerar, para continuar, né? Mas existe uma parcela pequena que é homossexual. O que a gente vai fazer com esses homossexuais? Vamos excluir da igreja porque está escrito... Não, o próprio Jesus deu uma exceção. Não, aqui ele disse que não exclui, eles falaram... Não existe exclusão. Tanto exclui que... Não, pode ser uma exceção em sua igreja, bicho. Mas tanto exclui, senão a gente nem não estaria é a minha hoje igreja, aqui. é a visão da palavra. Entende? Nós não estaríamos hoje aqui porque a gente está aqui exatamente pelo preconceito. Agora, a igreja exclui. Tanto é que você nem me chama de pastor, Escute, a igreja exclui o homossexual, que faz parte do seu rol de membros, assim como ela também exclui quem adultera, quem faz sexo antes do casamento. Mas você não pode botar uma situação dessas, todo o comportamento que ela entende. Mas eu não vi ninguém lá na igreja. A regra da igreja não vem tentando impor o que vocês querem dentro da igreja. Jesus tem regra. A igreja tem regra, meu querido. Você pode ter regra. A igreja tem regra. Então a gente faz o seguinte, olha, todos os homossexuais do Brasil podem vir para a igreja cristã contemporânea. Isso. É o seguinte, quantas pessoas tem na igreja, Antônio? E vão ser amados. Você não pode trair, não pode fazer sexo antes do casamento, não pode ser gay. Tem mais alguma... Cada vez vai diminuir lá, porque ou a galera mente, porque a galera vai falar que hoje... Mas a Bíblia não condena a homossexualidade. Isso não sou eu, Luciana. Não estou dizendo, eu só estou dizendo que muitas... Eu sei, querido, então fala com Deus. Não, pois é, eu gostaria que... Ai, bispo, eu queria que o senhor concluísse o que o senhor estava falando, que eu acho que é muito importante. Mas aí leva muitas Mas tudo pessoas bem, agora eu quero saber o seguinte, o que a pessoa faz se é gay e aí vira ex-gay, depois vira ex-ex-gay? Nós sabemos o final da história, Luciana. Geralmente você apresenta aqui os ex-gays. Não, né? eu tenho hoje um ex-ex-gay. Nós temos na nossa igreja vários era gay, virou homem, aí virou gay. É da nossa igreja esse ex-gay também. Porque ele nasceu assim. Vamos conhecer. Marcos Aurélio sente atração por pessoas do mesmo sexo desde criança, mas passou grande parte de sua vida sem aceitar sua condição. Quando completou 16 anos, decidiu procurar uma igreja evangélica com o objetivo de se tornar heterossexual. Aconselhado por pastores, passou por vários rituais que prometiam ajudá-lo. Resolveu então se casar com uma mulher. Achou que estava curado e viveu com sua esposa por 7 anos. Mas um dia percebeu que ainda olhava para outros homens. Deixou o casamento e começou a viver plenamente sua homossexualidade. Hoje faz parte da Igreja Cristã Contemporânea e é um dos muitos no templo conhecidos como ex-gays. Cadê o ex-gay? Volta, diz que não foram. Cadê ele? Marcos Aurélio, está me ouvindo agora? Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, Super Pop. Boa noite, Brasil, já foi faz tempo. Marcos Aurélio, você Boa noite, Super Pop. Era gay? Sim. Aí você, em algum momento, você já pertencia a uma igreja? Pertenci a uma igreja durante 8 anos. E sendo gay? Na moita. Conta a sua história, então, que vai ficar mais fácil. Me conta um pouco da sua história. Eu nasci gay e aos 16 anos eu entrei para a igreja evangélica no intuito de me libertar, procurando ser curado, como muitos gays hoje tentam. E nesse período eu conheci meninas, me relacionei com mulheres. E quando eu conversei com um pastor lá da igreja a qual eu congregava, que eu era gay, né, e ali ele fez ali imediatamente, me deu um estudo, como os pastores que estão aí no seu estúdio hoje, falando esses mesmos versículos, essas mesmas bases que Deus condena, e eu imediatamente absorvi aquilo. Mas eu continuei vivendo como gay, enganando pessoas dentro da minha própria igreja que achava que eu era hétero, enganando a minha família, enganando um monte de gente.
E chegou um dia que eu cheguei e falei para Deus que eu não queria mais. Eu não queria mais viver aquela identidade. Eu não queria mais viver daquele jeito. Mas ao pouco eu fui conhecendo Deus, fui buscando conhecimento diante de Deus, me envolvi com a menina, me casei, como eu falei, fui casado durante 7 anos ali, eu só fiz aquela menina sofrer. Então larguei Jesus, larguei tudo, por causa de um dia eu ouvir que Deus não me aceitava do jeito que eu era. Eu só queria ser feliz, mas muitas igrejas a qual eu passei, você pode hoje viver dentro da igreja na moita, mas se você declarar que você é gay, você não tem mais direito, você perde todos os direitos, você perde todos aqueles direitos de herança que você tem, todo aquele carinho, todo o seu jeito, toda a sua reputação é jogada abaixo quando você declara quem você é. Num certo dia, eu estava pensando em me matar. Eu tinha largado tudo, tinha voltado para o mundo das drogas, vivendo no mundo de prostituição. E quando eu estava pensando em me matar, eu conheci a Igreja Cristã Contemporânea, a qual meus pastores estão aí no palco hoje, pastores Marcos, pastor Fábio, a qual eles me amaram do jeito que eu sou. Eles falam: meu filho, eu te amo. Ok, eu queria agradecer pelo seu relato, a sua experiência sua. Eu acho que é muito importante para o nosso debate. Muito obrigada, viu? Gente, o que eu não entendo aqui é o seguinte: todo mundo aqui, me parece que todo mundo aqui é do bem. Todo mundo aqui está com a Bíblia na mão. Você é uma mãe, a gente está sem a Bíblia, né, as mulheres? Eu sou mãe, meu filho hoje faz 11 anos. Eu tento fazer o bem. Eu acho que todo mundo aqui tenta fazer o bem ao próximo. Que isso que eu acho que era a ideia de Jesus. Eu não sei se naquela época Jesus pensou, deixou com os discípulos para escrever sobre os gays ou não gays. O que eu não entendo é porque uma religião, em vez de unir, tem que dividir. O meu Twitter está gritando também no Super Pop, lá o pessoal. O meu está desligado, amanhã eu imagino como é que não Luciana, vai posso falar? Pode falar, por favor. Você fala baixinho, é bom que você levanta o dedo, senão ninguém te ouve. Eu não consegui concluir aquela hora, mas eu estava dizendo sobre o amor de Deus, não é? Deus, ele ama incondicionalmente, como pai. Deus, ele ama a todos. Boa. Deus, espera um pouquinho. Deus, ele aceita a todos. Boa. Agora, um pai, ele pode muito bem não concordar com a decisão do filho, mas nem por isso ele deixa de amar. Mas como é que vocês então, sabem? O que acontece? Até agora eu não entendi. Porque está na Bíblia. Mas o Manuel acabou de colocar o texto na boca de Deus aí, falou que a música foi escrita por Deus, que Deus que mandou. Por favor. Gretchen, o que ele é, Gretchen? Porque ele interrompeu. Por favor, se você não quiser ser interrompido, não me interrompa quando estiver falando, por favor. Tem que falar um de cada vez, até porque a gente confunde as pessoas. Calma, pode falar. Ó, o texto aqui de Romanos 1 diz assim: pois Novo Testamento, apóstolo Paulo, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Diz aqui: semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Ou seja, a Bíblia trata o homossexualismo, seja como vocês quiserem chamar, não quero ofender a ninguém, como um erro. Já que eles estão usando a Bíblia, eu conheço a Bíblia bastante também, li centenas de vezes a Bíblia, e tem um texto aqui que perguntaram para ele: Jesus, Deus fez homem e mulher? Jesus falou sim. Deixa o homem sua mulher, seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mas só que depois, isso é Mateus 19, ele vem falar assim: olha, Jesus, porém, lhe respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas só apenas a quem é recebido. Porque há eunucos de nascença. Jesus faz uma exceção que nem todos teriam que se casar. Os eunucos de nascença, os eunucos pelo reino de Deus, e os que se fizeram eunucos também pelo reino de Deus. Então, o que é um eunuco? Eunuco é exatamente aquele que não tem prática sexual com o sexo oposto. Ele pode ser castrado. Na história nós vemos eunucos castrados, nós vemos eunucos que não eram castrados, que eram considerados os homossexuais da época. E isso não sou eu que estou falando. Quem comprova isso é a história. Quem comprova isso é a ciência, já que estamos falando tanto de ciência aqui. Deixa eu só traduzir, eu entendi, então isso aí é um pedaço da Bíblia que é interessante, o outro já está aqui morrendo de vontade. Na história, vários eunucos que não eram castrados,
né? Isso a história comprova, a história científica, que eram simplesmente aqueles que não tinham desejo homossexual. Se vocês virem, passou recentemente uma minissérie, heterossexual. Teve uma minissérie agora chamada Esther, né, recentemente num canal de televisão, e fala exatamente como eram os eunucos. E você via exatamente os eunucos, que eram os homossexuais da época, ficavam cuidando das rainhas, mostrando como elas eram, enfeitando, maquiando, fazendo essas coisas, e também tinham os eunucos castrados. Isso é um fato. Jesus incluiu os gays nessa situação. Na minissérie. Na Bíblia, no Novo Testamento, não há nenhuma condenação a Desculpa que há sim, que eu gostaria de ler esse versículo. O que há é uma condenação à prática, a forma como a prática homossexual era feita naquela época. Não, tudo bem, mas vamos voltar aqui, ó. Pastores gays realizam um sonho. Eles se amam. A verdade é, eu não estou aqui para debater se está certo ou errado, até porque eu estou no programa de televisão. Aqui cada um é o que quer ser, o que nasceu assim. Ele quer virar você no pode falar. Como é que é isso? Por que certas igrejas só ganham pastor? na palavra gritando? Por que não pode um pastor de uma igreja falar assim normal, sem ficar o tempo todo impostando a voz, parecendo que você está falando o tempo todo um discurso? Então, eu acho que você pode ser mais tranquilo. Porque o tempo todo parece que você está impondo sua opinião. Mas não pode ser assim. Não, assim como é o seu temperamento, a questão da homossexualidade, eu também sou assim e não mudo. Mas é temperamental? Agora não é temperamental. Assim como peraí. o senhor pastor não consegue mudar o seu temperamento, eu não consigo mudar também a minha orientação sexual. Deus me fez assim e eu não consigo mudar. Eu tentei mudar. Eu fiz libertação durante mais de 10 anos da minha vida e não consegui mudar. Posso falar? Eu fui pastor de uma igreja que fala sobre libertação. Você só está me fazendo pergunta. Eu tentei mudar e não consegui. Deixa eu só traduzir. Porque ele disse o seguinte, ele tentou mudar, 10 anos ele namorou, os dois tiveram namoradas, eles quiseram mudar. Fui noivo durante 4 anos da minha vida. Foi noivo. Isso, tentei várias vezes mudar e não consegui. E aí? Há quantos anos você foi pastor da Igreja Universal? Eu fui pastor da Igreja Universal durante 4 anos da minha vida, preguei libertação, preguei cura, vivi isso. E hoje, eu não consigo mudar. Sabe quando eu mudei? Quando uma pessoa da minha igreja chegou para mim, um obreiro, e falou assim para mim: pastor, me ajuda, eu sou gay. E eu também era. Pastor, eu estou endemoniado, eu sou gay. Eu olhei para ele e falei: você não está endemoniado. Aí ele: não, pastor, eu estou endemoniado. Eu falei: você não está endemoniado. O que eu ia falar? Eu ia ser hipócrita? Existem muitos pastores que são hipócritas. Na igreja cristã contemporânea, falar a verdade. Isso. Na igreja contemporânea, nós recebemos vários pastores, filhos de pastores, várias pessoas que vão nos procurar porque não conseguem mudar. O Marcos já vivenciou isso dentro da própria igreja Renascer, a qual o bispo faz parte. Ele foi até um pastor, ele vai contar a história agora, e esse pastor se confidenciou para ele que também era gay. E que não tinha como mudar aquilo. E na verdade o que pregava, o que ele pregava, na verdade, ele não podia falar aquilo. E ele falou para mim: olha, Marcos, você nunca vai poder mudar isso. Eu também não mudo, mas eu tive a minha opção, aí pode se escolher. Eu não quero viver isso, eu vou esconder isso dentro de mim. Mas o que acontece hoje na sociedade é que eles ficam tendo um relacionamento duplo, né? Fingem que estão tendo uma vida heterossexual e vai lá e pula. O que vem a Jesus, ele não lança fora. Eu sei que talvez seja até muito rápido, mas no nosso site tem todo um material sobre a homossexualidade, explicando por que ela não é condenada. Os ouvintes, né, assim, as pessoas podem acessar Igreja Contemporânea. É só para poder passar o site para ver a questão da homossexualidade. É www.igrejacontemporânea.com.br. O link homossexualidade tem explicado exatamente todas essas passagens que estão usando para condenar e a gente usa para amar. Bom, então, repetindo, a pergunta era se Deus não disse que todos nós devíamos nos amar uns aos outros. E eu já juntei uma outra pergunta que eu gostaria que se vocês pudessem responder, e rapidinho: se um filho de vocês dois fosse gay, não poderia frequentar a igreja? Eu aceitaria, eu amaria e eu ajudaria a ser transformado, porque eu creio que... Se ele não quisesse? Eu ia aceitá-lo do mesmo jeito, continuar amando, mas eu iria lutar pela transformação dele, porque eu creio que a vontade de Deus é o homem ser homem e mulher ser mulher. Quero agradecer ao pastor Marcos. Muito obrigada.
Eu acho que foi o Marcos e o Fábio, vocês são um casal que mostra afetividade, carinho, respeito. E eu, que não estou aqui para julgar a religião, eu acho que em qualquer casamento isso é o mais importante. Então, parabéns para vocês. Tirando a religião ou não de lado, eu acho que o respeito, o amor, o carinho, muito importante. Parabéns. Luciana, eu quero deixar meu convite. Na verdade, a gente sabe que a gente não pode mudar o mundo. A mente homofóbica a gente não pode mudar, né? O preconceito. Mas eu quero alcançar esses homossexuais que estão aí no Brasil assistindo a gente. E não homossexuais também, né? Também. Mas principalmente eles que se sentem excluídos pelas igrejas, que ouvem que Deus condena. Deus não te condena, Deus chama assim do jeito que você é.